Muito boa tarde, ministros e colaboradores no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Para mim, é uma grande bênção estar novamente com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final. Estejamos conscientes de que estamos no tempo final, um tempo paralelo ao tempo de Noé e também ao tempo de Ló, um tempo difícil em todos os aspectos da vida do ser humano. E na parte econômica, a humanidade está sofrendo umas crises econômicas, mas temos que sobreviver e encontrar o meio de termos bem a nossa família e poder desenvolvê-los economicamente o melhor possível, para o qual é importante usar os mecanismos legais que existem em nosso país, nossas nações. Ou seja, que tem que trabalhar. Sempre desde Gênesis encontramos que Deus estabeleceu que o homem trabalhasse. Depois da queda, encontramos que com o suor da sua testa se sustentaria. Portanto, tem que trabalhar, e em lugar quente soa mais. Mas o esforço tem a sua recompensa. Leiamos em Malaquias, capítulo 4, versículo de 1 ao 6, onde diz: porque eis que vem dias, corrijo, Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao 6, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros do cevadouro, e saireis e saltareis como bezerros no cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para essa ocasião é muito simples. Elias vem antes do dia grande e terrível do Senhor, de Jeová.
E entre parênteses, temos que nos dar a conhecer entre os mistérios divinos, mistérios da grande carpa catedral. Elias virá primeiro para restaurar ao seu povo a palavra original. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Porquanto de todos os profetas que Deus enviaria, encontramos que os últimos ministérios proféticos serão o ministério do Messias, os ministérios de Moisés e Elias. Estes são os ministérios correspondentes ao tempo final, que estão prometidos para o povo de Deus. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, já temos visto que o ministério de Elias veio na América do Norte, assim como veio o ministério de Elias em João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo. Assim veio o ministério de Elias por quarta ocasião, precursando a segunda vinda de Cristo. É que o ministério de Elias, sendo o ministério que o Espírito Santo esteve operando desde os dias de Elias Tisbita, ou em Elias Tisbita, o ministério em sua primeira ocasião, em Eliseu, o ministério de Elias para a sua segunda ocasião em uma porção dobrada, em João Batista, e para a terceira ocasião veio para precursar a primeira vinda de Cristo, e disso foi que o anjo Gabriel falou ao sacerdote Zacarias em São Lucas, capítulo 1, e disse que viria esse filho que Zacarias teria com espírito e virtude de Elias. Depois, por quarta ocasião, encontramos esse ministério de Elias vindo operado pelo Espírito Santo no reverendo William Branham para o cristianismo, para restaurar aos crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a fé dos pais, que são os crentes em Cristo, e a fé dos pais apostólicos, a como se crê no tempo dos apóstolos, a doutrina apostólica que está no livro dos Atos, e também nas cartas apostólicas de São Paulo, São Pedro e demais apóstolos que escreveram, e também no livro do Apocalipse. E está prometido que virá o espírito de Elias, o espírito do ministério de Elias, que virá para os judeus, acompanhado do ministério de Moisés. O ministério de Elias por quinta ocasião virá aos judeus no tempo final. E o ministério de Moisés, por terceira ocasião, se contamos a manifestação do Espírito Santo, enviando o profeta como Moisés, o qual foi Jesus Cristo. Por isso, se não contamos esta ocasião, seria por segunda vez vindo aos judeus
para uma restauração ou um avivamento da parte de Deus, para serem restaurados ao programa divino, à palavra de Deus, às Escrituras. E assim Israel terá um avivamento espiritual grande no tempo final, antes que venha a grande tribulação ou apertura de Jacó, como está mencionado na Escritura, antes que venha o grande e terrível, eis que eu vos envio o profeta Elias. Malaquias capítulo 4. Esse seria o ministério de Elias por quinta. Esse seria o ministério de Elias por quinta ocasião, sendo enviado ao povo hebreu. Assim como para a quarta ocasião enviou a igreja do Senhor Jesus Cristo para restaurar a fé dos pais apostólicos. Por isso o reverendo William Branham esteve falando a respeito do ministério de Elias por quarta e quinta ocasião. Em seu ministério para a restauração, assim como o ministério de Elias para primeira ocasião restaurou as tribos perdidas, ele restaura as tribos perdidas ao reino de Deus, pois naquele tempo se tinha alguém se inclinando à idolatria, e tinham 450 profetas de Baal e 400 de Acera, os quais desviaram o povo hebreu, e encabeçado tinha Jezabel e Acabe. Mas Deus enviou o profeta Elias e mostrou tudo o que ele tinha que fazer. E tudo fez como Deus mostrou. Foi no final que ele disse que estava fazendo conforme como Deus lhe mostrou. Qualquer um podia ver Elias fazendo um desafio, desafiando os sacerdotes de Baal e os sacerdotes de Acera, e dizendo a eles: cada um tome um bezerro, corta em pedaços para oferecer a Baal, e pegar um e cortaria em pedaços e colocaria sobre as pedras, ele fez linhas debaixo dele, e o Deus que responder por fogo, esse seja Deus para Israel. Aceitaram o desafio. Eles não tinham visão. E começou o desafio. Elias disse: como vocês são maiores, vocês vão primeiro. Cortaram o boi deles e colocaram no lugar para o sacrifício que eles realizavam a Baal, e começaram a pedir que Baal respondesse por fogo e consumisse o holocausto, o sacrifício que eles tinham preparado.
y nada ocurría. e nada acontecia. Y se sajaban el cuerpo, E se cortavam o corpo, comenzaban a sangrar começava a sangrar y nada ocurría. e nada acontecia. Y Elías dice la escritura que se E a burlaba Escritura de él. diz que Elias zombava deles. Les decía, clame más fuerte. Dizia, clame mais forte. Quizás Talvez está tomando una siesta, ele esteja descansando. ali dando uma soneca ou descansando. Por tanto, clamen para que se Portanto, despierte. clamem mais alto para que ele acorde. Pero nada Mas nada, sucedía. nada acontecia. Luego, cuando llegó la hora del sacrificio, Depois, quando chegou a hora do sacrifício, ofrecer a Dios, a hora y Dios de oferecer a Deus e Deus responder, Elías tomó el lugar correspondiente Elias tomou o lugar correspondente y dice al pueblo: e disse ao povo: si Baal es Dios, se Baal é Deus, sirvan a Baal. sirvam a Baal. El Dios que responde por fuego, O Deus que responder por fogo, este seja Deus. y si Jehová es Dios, E se o Senhor é entonces Deus, sirvan a Dios, então sirvam a Deus, sirvam a Jeová. Pero que fue que el que O respondiera desafio por foi fuego, que ese sería aquele que respondesse por fogo, este seria Deus. el Dios O Deus verdadero. verdadeiro. Cortou, colocou Elías Elias el becerro, el o buey, bezerro, o boi, sobre el altar que sobre o estaba altar reconstruido ahora, que já lo había estava, restaurado, que já tinha colocando restaurado, las piedras colocando as 12 pedras que representan las 12 que tribus de representam as 12 tribos de Israel, y mandó echar agua en la zanja que estaba alrededor del e mandou jogar água altar. no sangue que estava ao redor do altar. Cuando echaron, luego dice, Quando echen jogaram, de nuevo. depois ele fala, encham de Así novo. echaron de nuevo y echaron unas Colocaram 3 mais, veces. encheram umas 3 vezes. E Luego Elías clama a Dios depois Elias clama a Deus y le pide que responda e por pede fuego, que responda por fogo, recibiendo el sacrificio y consumiendo recebendo o sacrifício e el consumindo sacrificio. o sacrifício. Y descendió fuego del cielo E y desceu o fogo do sacrificio céu e o sacrifício consumido foi por el consumido fuego divino. pelo fogo divino. Y todo el pueblo clamó: E todo o povo clamou, Jehová es Dios. Senhor é Deus. Así fueron restaurados Assim foram restauradas a Dios, a Deus, a la fe de Dios, a fé de Deus, lo cual es de figura o qual é tipo e figura de lo que Elías hará do que neste Elias tiempo. vai fazer nesse Assim tempo como ele final. hizo. Assim como fez El cuarto Elías también, o quarto Elias também, restaurando a igreja do Senhor Jesus Cristo, a fé apostólica. Assim Deus restaurará o seu povo Israel, a verdadeira fé no Deus de Israel, para o qual Ele enviará Elias, antes que venha este dia terrível do Senhor, a grande tribulação. Portanto, o Espírito Santo estará operando o ministério por quinta ocasião e o ministério de Moisés por segunda ocasião. Se obtivermos a ocasião que se manifestou em Jesus por terceira ocasião, se pegarmos, se levarmos em consideração essa manifestação do Espírito Santo em Jesus, um profeta como Moisés e até maior que Moisés. Estamos no tempo para que essas profecias sejam cumpridas, tanto para o cristianismo como para os judeus. Temos a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo, onde
el ministerio de Jesús o ministério de Jesus será repetido en medio de los creyentes se repetiu no meio dos en crentes Jesucristo. em Jesus Cristo. También el ministerio de Jesús operado en los diferentes O ministério de Jesus também tem operado em diferentes apóstolos y e mensageiros de la iglesia del Señor Cristo, da Igreja do en Senhor Jesus diferentes Cristo etapas. em suas diferentes etapas. Lo vimos Nós vimos de forma maravillosa en San Pablo, em forma maravilhosa em São Paulo, em São Pedro também, e o vimos en diferentes mensajeros, em diferentes mensageiros, lo vimos en una forma e o vimos em uma forma grande no reverendo William Branham. Era Cristo obrando por medio Era de él. Cristo operando através dele, Era Cristo o obrando ministério de Cristo por el Espíritu Santo en el reverendo William operado pelo Espírito Santo no reverendo William Branham. Branham. Será visto de nuevo operado E será por el visto Espíritu Santo novamente en medio operado pelo Espírito Santo no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. esta iglesia del Señor É a Igreja do Senhor Jesus Cristo a que tem a promessa da segunda vinda de Cristo. Cristo visitará su iglesia Cristo vai visitar a sua igreja nesse tempo final para resucitar los muertos para en Cristo, ressuscitar os mortos em Cristo, en su venida, que virão com ele sua vinda, cuando él termine su obra de intercesión quando ele termine a en el sua obra de intercessão no céu cielo, y se convierta, salga del trono de e se intercesión, converta, saia do trono de intercessão convierta en el león e se de la converta tribu no de leão da tribo de Judá, no Rei dos Judá, y Reis Señor de e señores, Senhor dos clamando Senhores, como clamando como quando ruge um leão, siete truenos e emitiendo 7 sus trovões emitindo as suas vozes reclamando e reclamando redimido con su sangre preciosa. todos aquele redimiu com seu sangue precioso na cruz do Calvário. Él tomará el título de propiedad E ele del tomar o libro título de sellado con propriedade, o 7 livro selado com 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro, y lo abrirá y lo e ele o traerá abrirá e o trará à terra, a su iglesia. a sua igreja. Y así, con ese libro abierto, E assim, com esse livro aberto, será conocido vai ser conhecido todo lo relacionado tudo relacionado a Cristo a su iglesia. e sua igreja. El Espíritu Santo abrió O Espírito Santo 6 sellos, o sea, abriu que 6 selos, ou seja, que deu a conhecer el contenido de o 6 conteúdo de 6 selos, sellos. El del séptimo sello no dijo, e do 7º selo não disse, o seu conteúdo não revelou, sino senão que se mantuvo cerrado, no. que se manteve selado ou não, trancado ou fechado ou não, El misterio del o Espírito séptimo Santo sello, deu a conhecer o mistério do 7º selo, que eso será abierto a la porque iglesia del isso Señor vai ser Jesucristo aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo en este tiempo final, nesse tempo final, para darle para dar-lhe a conocer el a misterio conhecer o mistério de este séptimo sello, deste el misterio 7º del selo, o Señor mistério da Jesucristo, segunda vinda de Cristo, y e darle la fe dar-lhe a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. y eso E isso será vai ser cumprido bajo la tercera etapa, sob a terceira etapa que diz o reverendo William Branham, de onde lhe dará a fé para serem transformados e raptados com Cristo. y la tercera etapa, E a terceira etapa, dijo el ángel disse o anjo de William Branham, ao reverendo William Branham, que será que será en un cuartito pequeño, em um quartinho pequeno, en una gran carpa em uma catedral, grande carpa catedral, que habrá en medio del que cristianismo. haverá no meio do Pues él cristianismo. se estaba predicando la Por isso visión diz que ele estava foi pregando a mostrada visão que lhe foi mostrada William Branham, ao reverendo William Branham, diz que foi pregado y las personas o Evangelho de Cristo, as pessoas vinham a Cristo arrependidos, recebendo a Ele como Salvador. E também foi mostrado que no quartinho pequeno estava, así ese cuartito pequeño, la columna de diz, fuego, naquele quartinho pequeno, a coluna de fogo, y que también e que também allí ali también fue luego el ángel que acompañaba também a foi depois o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, e também o reverendo William Branham hacia ese lugar, foi até aquele lugar. Lembre que estavam cuerpos em corpos espirituais, cuerpo angelical, corpo angelical, y él vio e ele viu enfermos, además de los que reciben a Cristo, além dos que recebem a Cristo, depois viu la parte de la oración por a los parte enfermos, da oração pelos doentes, hicieron una fila onde fizeram uma fila grande, larga, grande, longa, y enfermos
siendo llevados e doentes sendo levados, tanto paralíticos como personas de diferentes, como pessoas com diferentes problemas de saúde, entrando a ese lugar, entrando a esse lugar, a ese cuartito pequeño, a esse quartinho pequeno, por la puerta del frente, pela porta da frente e saindo pela porta do lado, curados. O reverendo William Branham esteve ali, vendo tudo o que estava acontecendo naquele quartinho pequeno, estaba sucediendo afuera, o que estava acontecendo fora, e el ángel le dice, o anjo disse a ele: tu lembras o nome que procuravas quando tu estivestes ali, no quartinho pequeno? ¿qué nombre más importante puede estar allí? Que nome mais importante poderia estar ali, senão o nome El Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo? ¿Y qué? Si fue el nombre nuevo, E se for o nome novo? porque esa es la etapa Porque a segunda etapa, que él llamó la tercera etapa, que ele el ángel chamou llamó a la terceira etapa, o anjo chamou a terceira etapa, en donde la bendición de Dios onde va a tener bênção de Deus en esa vai manifestación em sua plena del plenitude Señor nessa Cristo. plena manifestação do Senhor Jesus Cristo, no meio da sua igreja, na etapa correspondente à sua igreja, nesse tempo final, No para la primera etapa que não fue para a allá primeira etapa que foi lá en Asia Menor con San Pablo, com São Paulo, na Ásia Menor, nem a segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta etapa que foi con na diferentes Europa com mensajes diferentes que él mensageiros que ele enviou, envió, y tampoco e muito menos fue foi para la séptima etapa para a esa sétima era séptima da etapa que igreja, a corresponde sétima a etapa los que últimos, corresponde à América do Norte, sino para la etapa que senão para a etapa que viria vendrá después ou virá de la depois séptima etapa da que sétima correspondió etapa que correspondeu à América do Norte. y como se usó el idioma E como se correspondiente a cada etapa, ouviu o idioma correspondente a cada etapa da igreja, se usou o idioma correspondente a cada etapa da igreja, também vai se usar o idioma que a la corresponde etapa à etapa luego la depois séptima etapa. da sétima era. El reverendo William Branham O reverendo William Branham viu oyó e ouviu, y dijo que los truenos e ele hablaron disse que os trovões falaram en un idioma em um desconocido idioma para él. desconhecido para ele. Será el idioma de la manifestación Será o de idioma da Cristo, manifestação final de que él Cristo usará que ele vai usar en medio del pueblo, no meio do povo, donde estará cumpliéndose onde estará se esa cumprindo essa entonces, etapa, donde se verá onde se verá el cumplimiento de la visión de la o carpa, cumprimento, a una visão da carpa carpa, numa carpa gigante, en donde estará la manifestación onde de estará a Cristo manifestação de en su Cristo pueblo, no meio do seu sua povo, igreja. sua igreja. para el cumplimiento de esa Para o etapa, cumprimento dessa etapa, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando braço a braço com o Espírito Santo y su manifestación final e a sua manifestação final, para que se cumpla. para que se cumpra essa visão. Por eso el reverendo William Branham Por isso, o reverendo William Branham esteve falando a respeito de la forma dessa forma, en que Dios obra por medio de Cristo, na qual Deus obra por meio de Cristo no meio da sua igreja, que nos dice e nos diz que así como Dios obra por medio que de assim Cristo, como Deus operou por meio de Cristo, Cristo obra Cristo opera por medio de su iglesia. por meio da sua igreja. Será Cristo obrando Vai ser Cristo operando por medio de su iglesia através da sua igreja en este tiempo final. nesse tempo final. Y será Cristo obrando por medio de su iglesia. E, en se, este e será tiempo Cristo final. falando por meio da sua Entonces, igreja nesse tempo final? Então, tenemos que saber temos que saber que será que será Cristo en el Espíritu Santo Cristo em Espírito Santo no meio de su iglesia. da sua igreja.
Ele tem estado o tempo todo no meio dessa igreja, pois ele disse: estarei convosco todos os dias. Até quando? Até o fim do mundo. E será por meio da sua igreja que ele conseguirá, e consequentemente a quem veremos a quando será a sua igreja, os membros do corpo místico de Cristo, como tem sido visto Cristo operando por meio do Espírito Santo através dos diferentes mensageiros aos quais Deus tem juntado um grupo de cada etapa de cada era. O mensageiro com este grupo tem estado trabalhando a obra de Cristo. Tem sido Cristo operando nesta terra através dos membros do seu corpo místico de crentes. Essa é a forma de Deus sempre operar. É Cristo, por meio da sua igreja, operando conforme ao que Ele prometeu. Portanto, não vemos Cristo literalmente construindo uma grande carpa catedral, mas nós vamos ver a Cristo manifestado em e através da sua igreja, usando-os para a construção dessa grande carpa catedral, no território que corresponda para esse tempo final. Nesse lugar vai estar o Espírito Santo, Cristo e Espírito Santo operando, realizando todo esse trabalho que foi visto pelo reverendo William Branham, a qual o anjo lhe mostrou, disse: isso será, isso é a terceira etapa, e não dirás nada a ninguém. Ou seja, que falou muito a respeito desse trato comparado com o que o anjo disse. Porque quando as primeiras 2 etapas foram mostradas, ele deu a conhecer e surgiram muitos imitadores. E ao invés do olhar, da visão do povo estar fixa no Espírito Santo operando através do reverendo William Branham, colocaram outros pregadores que não conduziram a todo o programa divino, a toda a verdade. Naquelas ocasiões foram mostradas essas etapas em um lago e muitos peixes formosos e assim por diante. Mas agora essa terceira etapa, que ele não pôde realizar, porque puxou a linha antes do tempo de uma forma brusca, e o que pescou foi um peixinho tão pequeno que parecia até a isca que tinha no anzol. Depois é colocado em outra dimensão, passou a outra dimensão mais alta, de onde foi mostrada uma grande carpa catedral, a qual, em termos simbólicos ou espirituais, também representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e na parte física, na construção
do edifício gigante que diz o reverendo William Branham, que era uma carpa ou um edifício. Tinha as duas qualidades. Era uma tenda ou um edifício, ou um prédio, onde se pregava o Evangelho de Cristo, fazia chamamento para vir aos pés de Cristo e oravam pelos enfermos. Não foi mostrado os detalhes de como e onde seria construída esta carpa catedral. Não foram dados muitos detalhes para que os imitadores não pudessem fazer uma imitação perfeita. Embora com tudo isso haverão imitadores. O maior dessa visão é que a presença da coluna de fogo estaria nesse lugar. Cristo e o Espírito Santo estaria nesse lugar, realizando o que foi mostrado ao reverendo William Branham. Será bem-aventurado o território, o povo que estará trabalhando neste projeto divino, onde a bênção que foi vista ali pousará sobre esse povo, e dali se estenderá para muitas outras nações e povos e pessoas através das comunicações de rádio, gráfica, televisão. Quando esteja em pleno cumprimento, vai sair pelas gráficas, pelas imprensas, sairão pelos rádios e pela televisão. Essa será a maior manifestação de Cristo no meio da sua igreja para o último dia. Onde trará como resultado a fé para ser transformados e raptados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Porque a fé para transformação e rapto está no sétimo selo, o qual os trovões darão a conhecer, ou seja, a voz de Cristo falando consecutivamente, e a sua igreja noiva dará a conhecer esse mistério. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ter outra visita. Houve uma no tempo dos apóstolos, houve uma no tempo de São Paulo, na Ásia Menor, teve 5 na Europa, onde enviou seus 5 mensageiros. Teve outra, a 7ª na América do Norte, onde enviou ao 7º mensageiro, o reverendo William Branham, e vai ter uma em toda a sua plenitude nesse tempo final, no território onde estará se cumprindo a etapa final da igreja, a etapa que nos levará à transformação e rapto, e estará falando o idioma desse território, e daí vai ser traduzido a outros idiomas. Por isso o reverendo William Branham disse que a terceira etapa estava em um idioma desconhecido. A voz dos 7 trovões estará falando em um idioma que não seria conhecido ao reverendo William Branham, ou seja, não seria o inglês, seria outro idioma. Seria o idioma onde está se cumprindo a visão da capa. Porquanto a vinda do Filho do Homem, do Senhor, será com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias. Aí nós vamos colocar Elias também, e a Moisés, e a Jesus.
haverá uma gloriosa manifestação de Deus por meio de Cristo no último dia, no qual correspondeu vivermos. Portanto, como ministro do Evangelho de Cristo, estejamos firmes e trabalhando na obra do Senhor sempre. Porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Cristo vai recompensar cada um segundo seja a sua obra. Ele disse: eis que cedo venho, e comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Isso vai estar acontecendo antes que comece a grande tribulação. Estará acontecendo com a igreja, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois vai corresponder o povo hebreu, e eles vão clamar: isso é que nós estamos esperando, e esse é o que nós estamos esperando. Mas não vem por eles, mas vem por sua igreja, e depois corresponde a eles reconhecer o que Deus terá feito no meio da sua igreja e o que estará fazendo com os judeus. Eles estão esperando Elias também. A Elias precursando, proclamando a paz imperecível, que trará o príncipe de paz, o Messias príncipe, de Isaías capítulo 9. Portanto, eles estarão atentos ao que estará acontecendo nesse tempo final. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe os judeus também, e abra os olhos deles no momento oportuno para verem a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, como está prometido, e possam ver a Elias, pois vai ser enviado antes do dia terrível do Senhor, o dia ardente como fornalha. Lembrem que isso é o que está profetizado para a humanidade: dia ardente como fornalha, a grande tribulação. Mas aos que temem o meu nome nascerá o sol de justiça, que é Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Nascerá o sol de justiça, em suas asas vai trazer salvação. E para os judeus também nascerá o sol de justiça, conforme Oséias capítulo 6, versículo 1 ao 6. Isso é o que Israel está esperando. Portanto, Israel também estará vivendo no Oriente Médio ali uma etapa muito, mas muito difícil. Queremos a paz para todas as nações. Queremos que parem as mortes e as guerras. E por isso nós lutamos e trabalhamos para que venha a paz à família humana. Amanhã nós estaremos falando sobre o tema Tempo de clamar a Deus. Lembre que a Escritura diz: clama a mim, responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes. Coisas grandes e ocultas e maravilhosas são as que Deus prometeu mostrar aos seus filhos.
Elias vem antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes da grande tribulação. E diz que o que vai fazer um trabalho de restauração. É disso que nos fala Jesus Cristo mesmo. Em São Mateus, capítulo 17, versículos 10 em diante diz da seguinte maneira: Então seus discípulos perguntaram a ele dizendo: Por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondendo lhes disse: Na verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, senão que fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem padecerá deles. Ou seja, aqui ele está falando de um Elias que vai vir para restaurar. E depois fala do Elias que já veio, João Batista, o qual foi o precursor da primeira vinda de Cristo. E encontramos que fizeram com João tudo o que quiseram fazer. O decapitaram. Agora, para o tempo final, é o tempo para a restauração, pelo qual diz no livro dos Atos, capítulo 3, versículos 17 diante diz: Mas agora, irmãos, sei que por ignorância o haveis feito, como também, ou seja, a crucificação de Cristo. Mas Deus cumpriu assim o que havia antes anunciado por boca dos seus profetas, que seu Cristo havia de padecer. Assim que arrependidos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham da presença do Senhor tempos de refrigério. E ele envia Jesus Cristo, pois foi antes que lhes foi antes anunciado, que de certo é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, do que Deus falou por boca dos seus santos profetas, que foram desde os tempos antigos. E agora, o céu retém a Cristo até os tempos da restauração de todas as coisas. Tempo em que Elias estará realizando a restauração da sua igreja, da igreja do Senhor, e depois do povo hebreu, para o qual vimos o ministério de Elias por quarta ocasião, veio trabalhando nesta restauração, e depois veremos de novo para a restauração de todas as coisas, com o povo hebreu também, para uma restauração tanto espiritual quanto física que está prometida para esse tempo final. Portanto, estejamos atentos, ouvindo a palavra do Senhor, e com nossa fé posta em Cristo, firmemente.
tudo que Deus prometeu, Ele estará cumprindo. Não queremos que passe despercebido de nós aquilo que Deus prometeu e estará cumprindo nesse tempo final. Que o Filho do Homem vai vir com os seus anjos. No Monte da Transfiguração apareceu Moisés e Elias, que são os seus anjos, são seus mensageiros, correspondentes para o tempo final. Ou seja, que a vinda do Senhor tem a Jesus, a Moisés e a Elias. Simples assim. Mas não vamos dar detalhes, porque não queremos que o inimigo imite as coisas que Deus prometeu fazer nesse tempo final. Adiante, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo, e que Deus, através do Espírito Santo, por meio de Cristo em Espírito Santo, lhes use grandemente em sua obra nesse tempo final e lhes ajude para terem esse alimento espiritual, as ovelhas do Senhor, nesse tempo final, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.